Isabela, você está lançando agora um blog, Cidades e Passagens. Por que lançar o blog agora? O lançamento do blog é um projeto assim, que eu já vinha pensando há algum tempo atrás, mas efetivamente o ano de 2017 foi propício. Porque eu acho que a gente consegue um pouco mais de autonomia, você não está diretamente, né, para você poder escrever, e é uma reflexão constante sobre cidades. Inclusive está aberto também aos colegas, arquitetos, não somente os arquitetos, mas de outras áreas, que a cidade é multidisciplinar, né? Então sociólogos, quem se interessa em falar sobre a cidade, onde vive. Então assim, eu fiz uma pesquisa também prévia, nós temos poucos blogs que falam sobre cidades no Brasil, inclusive. Um de referência da Raquel Ronick, né, professora da USP, um outro é Cidades para Quem, que é do outro professor da Universidade de São Paulo, que é o João Whittaker, e mais alguns outros, mas são poucos, acho que vamos dizer uns 5 blogs. Aqui no estado nós temos o Metrópole Capixaba, do colega arquiteto Antônio Chalub, e enfim, aí eu quis, porque eu também, como ele, eu gosto de escrever, e aí gostaria assim, de ampliar essas minhas visões da cidade, dentro do contexto, né, para todos os cidadãos capixabas. Essa foi a ideia. Mas não, ele está mais representando mesmo as questões ligadas à região metropolitana da Grande Vitória, Vitória em especial, porque eu sou nascida e criada no município de Vitória, então tem todo esse resgate de como a cidade era e como ela se tornou, né, uma memória afetiva, e também a questão do Espírito Santo, mas também não nega falar também de outras cidades que são referências no mundo, né, até mesmo em países como Nova York, e às vezes tem projetos interessantes que a gente tem que refletir. Sim. Você citou Vitória. Vitória agora está discutindo o seu plano diretor urbano, né, a revisão do plano diretor urbano. Como que você tem visto isso? Assim? Porque parece que Vitória cada vez mais vai ter que enfrentar as suas limitações físicas, seus 90 quilômetros quadrados, e os setores, os diferentes setores, diferentes personagens da cidade, setor produtivo, ambiental, os moradores, eles travam um embate democraticamente ali. Como que você tem visto isso, especificamente nesse processo de revisão? Então, é bom colocar que o Estatuto da Cidade, ele coloca que todos os planos diretores devem ser revisados a cada 10 anos. Então, o município de Vitória teve seu primeiro plano diretor em 1984, que ainda nem tinha o Estatuto da Cidade, porque o Estatuto da Cidade é uma lei federal, que ela coloca sobre os instrumentos jurídicos de como ordenar a cidade, né, e sendo o plano diretor o instrumento básico de ordenamento das cidades. Ele é de 2001, então o primeiro plano diretor de Vitória foi de 84, foi mais no sentido de organizar um pouco, ordenar, ainda era aglomeração urbana de Vitória, nem era região metropolitana. Esse foi assim, o mais incipiente. Daí nós tivemos uma revisão de 1994, que aí você acelera esse processo de produção de mercado imobiliário, com uma flexibilização dos gabaritos e dos índices construtivos, o que resultou numa cidade mais adensada, né, com bastante verticalização, que impediu muitas vezes a visualização de monumentos importantes, como o Morro do Cruzeiro, ali na orla, né, da Praia do Canto, e uma verticalização muito intensa, especialmente nesse bairro Praia do Canto, e também em outras áreas também, enfim. E depois foi revisado no ano de 2006. Em 2006 a gente percebe alguns avanços em relação ao de 94. Por quê? Ele já fala em plano da paisagem, já tem uma certa preocupação com a questão ambiental, e ele também estabelece as zonas especiais de interesse social, que refere não somente àquelas áreas carentes que precisam ser revigoradas, também ela pode estabelecer as EIs, que também é um instrumento colocado no Estatuto da Cidade,
ela pode estabelecer áreas de vazios que você delimita nesse plano diretor, e você pode fazer uma transferência para a construção de moradia popular, né? Quer dizer, abaixo de 3 salários mínimos. Então, ele inovou em 2006 nesse sentido, mas a construção imobiliária ela continuou muito forte até 2005. Então, o ápice do setor imobiliário foi começou nos anos 90 até o ano de 2005. Quando veio a crise de 2008, aí começa o mercado imobiliário a fazer uma retaguarda, né, para segurar esses lançamentos e esses empreendimentos. E agora nós estamos na revisão de 2016. Essa revisão de 2016, eu acompanhei, né, todo arquiteto acompanha, seja pelos jornais, de alguma forma, participando das audiências públicas. O Instituto Polis foi contratado pela SEDEC para organizar por mais de 1 ano e meio todas as audiências, fazer o diagnóstico, onde estavam os gargalos, onde poderia potencializar a cidade, né? Eu acho que, de certa forma, ela foi mais positiva assim, para a cidade em relação aos anteriores. Por quê? Ele inova porque ele estabelece macrozoneamento. Então, ficou com 4 macrozoneamentos que antes não tinha, que era o industrial, o ambiental, a zona estruturada, já consolidada, e a zona que está por ser renovada, de renovação urbana. E nesse sentido, ele também coloca alguns instrumentos do Estatuto da Cidade de uma forma mais incisiva, para ver se vamos ver se ele vai decolar agora, porque até então já tinha no PDM, mas não havia nenhum registro, não só no município de Vitória, mas mesmo em outras cidades do país. Você encontra assim, em São Paulo, São Bernardo, alguns municípios mas de uma forma muito pequena ainda, a atualização desse instrumento, realmente a efetivação. Mas aí Vitória ele inova nesse sentido, mas ela só pode ser aplicada, esse outorga onerosa do jeito de construir, que se tem, mediante uma compensação, transferir esse direito para outras áreas que devem ser potencializadas para a construção. Então, ela só é permitida nas áreas que estão mais, essa mediação de valor com troca, em áreas já consolidadas, que estão mais consolidadas e infraestruturadas. É possível fazer essa outorga. Mas ainda há uma resistência do mercado imobiliário para usar esse instrumento, assim como em outras cidades, porque eles não acham que compensa em si, uma série de outras. E acho que assim também eles estão dando mais ênfase à questão do plano da paisagem, respeitando, porque também, faço um recorte aqui, existe um movimento que eu participo, do grupo da paisagem. É um grupo interdisciplinar que a gente está aí na defesa de algumas questões que potencialize a paisagem de Vitória, que eu acho que ela é especial, né? Por ter uma configuração assim de guinais de pedras graníticas, o mar, a Bahia. Então, assim, essa construção imobiliária muito acirrada nesses 20 anos, eles esconderam, não muitas vezes desvalorizaram nossas potencialidades, né? Até sucumbiram mesmo por praias, essa necessidade de desenvolvimento econômico. Então, a gente começou esse movimento já desde 2011, com a criação de algumas cartas que os municípios participaram para firmar algumas orientações nesse sentido. E aí a gente atua até hoje, desde 2011. É interessante que numa reunião na Câmara essa semana houve certas críticas vindas sobretudo do setor empresarial à restrição que o projeto do PDU impõe a construções mais altas em certas zonas, como na área da Reta da Penha, da Deitão da Silva, justamente ali na zona do Morro da Gamela. Morro da Gameleira. Pois é, então, tem algumas, porque o PDM ele colocou alguns eixos viários, tem uma área ali, não toda, mas tem uma área que eles liberam gabarito. E mesmo na Avenida Beira-Mar, tem algumas zonas dos eixos viários que eles liberam gabarito. Eu acho que nunca devia acontecer isso, gabaritos tipo
não tem limite de gabarito. Então, eu acho que esse coeficiente deveria ser estabelecido, essa verticalização. Porque não tem, eu acho que não tem necessidade. A Europa e outros países não usaram da verticalização para se desenvolverem, na verdade. Então, eu acho que isso, a meu ver, no meu ponto de vista, deveria sempre limitado. Sim, é interessante. Apesar também de que a prefeitura coloca que é muito difícil chegar a um gabarito assim, muito elevado, porque quando você associa a outros índices, você tem mais limitação. Mas eu acho que assim, não deveria estar escrito isso na redação, né? Mas enfim, vamos ver como é que fica depois. É interessante nessa questão da limitação do gabarito, os moradores de Jardim Camburi, houve uma ampla mobilização dos moradores de Jardim Camburi pela limitação dos gabaritos em Jardim Camburi, né? Uma área que sofreu justamente um boom imobiliário. Sim, Jardim Camburi foi considerada, acho que a segunda maior região administrativa, que está com 15 mil, que cresceu muito, 15 mil a população. Então, teve acho que 4 mil domicílios a mais. Depois, e Jardim da Penha tem uma maior população, mas Jardim Camburi cresceu demais. Então, a população local, ela realmente trabalhou nesse sentido, de tentar limitar esses índices para ter um maior conforto ambiental, né, menos problema com mobilidade. E mesmo porque ali em Jardim Camburi você tinha um grande problema de quando chovia muito, de saneamento, né? As ruas ficavam totalmente alagadas. Eu mesmo já passei por essa experiência de ficar praticamente sair de uma rua para outra e não conseguia sair. Talvez tenha melhorado, mas isso é um problema que quanto mais se constrói, você tem que trabalhar nas questões paralelas, na infraestrutura, especialmente a mobilidade. Uhum. Pulando assim agora para um outro assunto, você em diversos artigos, você costuma escrever com alguma regularidade para a Gazeta, você já se posicionou manifestamente contrária ao projeto de ligar a terceira ponte, a Reta da Penha, cortando a Praça do Cauê. Queria saber o que significa para você, assim, em pleno século XXI, trocar uma praça histórica, um monumento histórico, um conjunto de características que você sempre ressalta nos textos, por uma passagem para carros, assim, que modelo de cidade está embutida nesse conceito? Pois é, a gente hoje está tentando voltar àquela ideia de cidade para as pessoas, né? Não cidade para os carros. Isso o Guel já tem um livro chamado Cidade para Pessoas, e aí, a partir desse fundamento, muitos planos diretores estão tentando revisar nesse sentido. Mesmo o plano diretor estratégico de São Paulo, apesar de São Paulo ser uma super metrópole, ele, nessa revisão que teve, última, ele já pensou em pensar a cidade mais para as pessoas, no sentido de ciclovias, dispor, liberar mais as calçadas, fazer usos mistos. Então, Vitória, eu acho que está acompanhando o pensamento de São Paulo também nesse sentido, de tentar colocar um pouco mais, assim, as calçadas mais os edifícios mais afastados para liberar calçadas, mas eu acho assim, a Praça do Cauê, para mim, é uma coisa de memória, não só de fazer parte integrante de um projeto, para mim, acho que foi uma referência, a referência para todo urbanista, né, do Saturnino de Brito, que foi construído lá em 1895, que deu origem a toda essa região das praias do litoral, que é a Praia do Canto, Santa Lúcia, enfim, ele foi muito bem pensado, porque tem duas vias estruturais, né, que é a Leitão da Silva e a Reta da Penha, e o desenho dele converge para o convento e finaliza ali na Praça do Cauê, que antes tinha uma enseada, uma praia de Santa Helena. Então, assim, eu vivi essa época e a Praça do Cauê foi referência para a gente como ponto de encontro, depois para levar os filhos na praça. E, de repente, em 2013, a gente começa a ver, a liberar. Quer dizer, houve assim, eu até também, isso foi uma polêmica que eu coloquei, a morte da praça. Por quê? Foi um esvaziamento proposital, né, da política pública, no sentido de que não mais cuidar, não mais administrar, deixar a praça a deriva mesmo. E ela virou uma rotatória, na verdade, rotatória. Então foi assim, acho que um processo estratégico para se conseguir esse esvaziamento e ganhar a opinião pública, aquilo não era mais para nada.
Mas essa praça, desde os primeiros estudos da terceira ponte, ela já passou por estudos e considerava a praça, traçar a chegada da ponte na praça. Mas foi, na época, refutado, os técnicos não né, aceitaram e agora veio à tona novamente, porque a mobilidade aumentou, o trânsito ficou muito caótico, principalmente porque Vitória passou a ser lugar de passagem mesmo, né? Não só de passagem, mas é onde tem aflora o maior número de carros e pessoas para trabalhar, serviços, etc. Enfim, a praça, a gente tentou fazer um movimento no sentido que ela não vai ser a saída, a solução para esse trânsito caótico. Com certeza que não, porque já tem estudos que comprovam, porque ela vai liberar o espaço central e depois ela vai agarrar de novo ali na entrada. Então, assim, não é a praça, mas enfim, agora novamente o poder público fala que vai fazer serviços, né, coloca placas lá, mas até agora a gente não vê aconteceu nada, nem liberou para a ponte, nem fez o serviço. Eu não sei o que se pretende com até colocaram nos jornais que ia começar obras na praça de revitalização, mas eu acredito que seja uma estratégia para realmente, daqui a um tempo, cortar a praça. Eu tenho uma memória, assim como eu tenho um carinho especial pelo município de Vitória, vivi e tenho na minha memória mesmo aqueles aterros, aquelas dragas trabalhando em cima e matando aquelas praias, agora estão matando as nossas praças, né? Sendo que nós temos que ter a cidade para as pessoas andarem, não para os carros. Então, enquanto não houver essa também conscientização da sociedade e melhoria do transporte público, fica complicada uma equação, né? A gente também tem um modelo de cidade subentendido ali também na ciclovia da Rio Branco, né? E dessa vez o projeto da prefeitura ele é mais progressista, né? Sim, ele claro. retira vagas de estacionamento para colocar umas ciclovias ali, e existe um projeto alternativo que quer preservar as vagas de estacionamento, né? Pois é, nessa eu também participei, tanto das praças do Cauê como ciclovia, porque eu já fiz um trabalho sobre mobilidade urbana, então eu conheci várias pessoas e ativistas ligados à área de mobilidade, eles estão sempre também querendo que eu pontue, né, sobre essas questões, e também porque afeta diretamente ao bairro onde eu moro, e o Rio Branco é um eixo viário importante, né, de ligação. Então, acho que uma ciclovia, por Vitória ser plana, gente, tem que potencializar a ciclovia para onde for possível. Então, assim, a ciclovia na Rio Branco é muito importante. E liberar um lado, uma das vias, a proposta da prefeitura é muito mais pertinente do que a outra apresentada pelo engenheiro. Porque um lado da calçada é liberar as vagas, e aí você aumenta aquela área central, porque não é possível, conforme foi apresentado no engenheiro, fazer uma estreita faixa para uma bicicleta só passar e a outra para voltar. Isso não tecnicamente é viável. Todos se convergem, tanto os ciclistas como os técnicos, não é possível tecnicamente. Então, o ideal é fazer uma faixa maior, mais larga, para que as pessoas possam circular lado a lado e liberar um lado porque as pessoas têm resistência à mudança, então é muita resistência. Tinha resistência de colocar estacionamento pago na Praia do Canto e em outros lugares. Foi implantado e está ótimo, melhorou bem, tem vaga para todo mundo, ficou mais fácil. Então, essa resistência de liberar uma vaga de um lado de uma avenida tem que ser conscientizada, a população local, porque vai melhorar, muita gente vai usar a ciclovia para trabalhar, para passear. Eu acho que a prefeitura, nesse sentido, está bem, mas eu fiz a defesa da proposta da prefeitura porque ela é bem mais coerente, né? E aí nós vamos poder usar melhor a nossa cidade.